Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo. O evangelho sobre o qual vamos refletir hoje é João 19, 31 a 37. Trata-se da agonia final de Jesus numa cruz. Ele acabara de morrer. Vieram soldados com a ordem de Pilatos para quebrar as suas pernas. Por que isso? Para que isto? A pergunta com certeza mais inquietante é: por que ler essa passagem no dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus? A Sexta-feira Santa já está distante. Estranho, não? Pois bem, então, que relação existe entre o coração e a cruz? Uma outra pergunta. O que significa jorrar água e sangue do lado aberto de Jesus? Portanto, vamos refletir a partir desses 4 elementos, que formam 2 pares: o coração e a cruz, o sangue e a água. Esta é a nossa proposta de reflexão. Então vamos à primeira resposta às perguntas, a de ordem histórica. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus surgiu com a religiosa Margarida Maria Alacoque. Era o ano de 1675. Segundo a tradição, ela teve uma visão de Jesus que lhe mostrara o coração, pedindo que fosse realizado uma celebração em honra do Sagrado Coração de Jesus, no 8º dia depois da festa de Corpus Christi, isto é, numa sexta-feira. Nesse dia, todos deveriam comungar e fazer o desagravo do coração de Jesus com muita piedade. O povo, naquela época, tinha muito medo de comungar. Havia um sentimento de poder comungar a própria morte, isto é, a condenação ao inferno. Essa visão é fruto dos ensinamentos de um holandês chamado Cornélio Jansênio. Ele pregava um Deus carrasco que punia os pecadores. O pedido de comungar e mais tarde de 9 sextas-feiras, ou o ano todo em honra do Sagrado Coração de Jesus, foi uma resposta a esse movimento chamado jansenismo. O outro pedido, o desagravo do coração de Jesus, essa é uma devoção também, uma piedade popular antiga na igreja, que se consistia em fazer um ato de reparação em algo que foi feito de maneira errada. Por exemplo, se o Santíssimo foi profanado, então era necessário fazer um ato de desagravo ao Santíssimo. O Sagrado Coração de Jesus se justifica porque, segundo o Evangelho de João, e somente ele, Jesus, aliás, o desagravo ao Sagrado Coração, somente ele recebeu um golpe indevido de lança no seu coração. Isso foi uma violação. Seu coração foi dilacerado, o amor não foi amado. E o que é pior, Jesus morreu na cruz sem ser culpado de nada. E esse é o sentido dessa festa que logo se espalhou pela Europa e pelo mundo cristão. Em nosso tempo, marcado por injustiças, Jesus com certeza continua nos pedindo atos de desagravo. Voltando ao coração. O coração na Bíblia, há várias situações dele, são 853 vezes na Bíblia. Para exemplificar, o povo tinha o coração dócil, o faraó do Egito era de coração duro. Mudar de vida é rasgar o coração. O judeu é chamado a ter um coração puro. Jesus é manso e humilde de coração. Então, nesse sentido, é que nós também colocamos a questão do coração. Coração que, na Bíblia, antes de ser a sede da razão, da decisão, como é para nós hoje, a cabeça era o coração. Mais do que sentimento, coração também era razão. Maria guardava tudo no coração, quer dizer, ela raciocinava e não entendia. Deus, fonte de todo o conhecimento, colocou a lei no nosso coração, como diz Jeremias, para que possamos decifrá-la e vivê-la. A falta de razão das lideranças judaicas e romanas crucificaram Jesus na cruz. Jesus teve o coração dilacerado por anônimos soldados, que representavam o poderoso Pilatos, um homem de coração duro e de mãos impuras, cujas mãos foram lavadas com o sangue de Jesus. Uma coisa é certa, a cruz tem relação com o coração e o coração com a cruz.
Só para exemplificar, na cidade do Divinópolis, em Minas Gerais, está sendo construída uma cruz de 74 metros de altura dedicada ao Espírito Santo. 2 outras já foram construídas no Líbano e no México, dedicadas ao Pai e ao Filho. Chama a atenção nas imagens de divulgação a presença do coração de Jesus no centro dessa cruz. Então, coração e cruz têm sim relação. Os outros 2 elementos que aparecem em João 19, 31 e 37 são o sangue e a água. Sangue e água. Jesus e 2 ladrões estavam crucificados. Era o final de uma sexta-feira. O sábado, que para os judeus começa às 18 horas da sexta-feira, não poderia ter um morto exposto. Isso causaria impureza no sábado de Páscoa. Portanto, era preciso terminar o serviço, isto é, causar a morte definitiva e tirar os corpos da cruz, corpos que estavam expostos aos corvos famintos. Os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões, de modo que pudessem morrer por asfixia. Ao aproximar de Jesus, a surpresa, ele já estava morto. Isto quer dizer que Jesus seria já o cordeiro imolado sem defeito que seria oferecido na Páscoa judaica. No corpo de Jesus, um dos soldados o golpeia com a lança. Seria o lado do coração? Pode ser. Há quem interprete que a lança entrou pelo lado direito, atingiu o coração. Na aparição aos discípulos, Jesus mostra 3 vezes esse lado chagado, João 20, 20, 25 e 27. O simbolismo de Jesus morto numa cruz injustamente nos convida a um ato de pedido de perdão, de reparação, de desagravo. Sangue e água jorram do corpo morto de Jesus. Que paradoxo! A salvação vem pela morte. Mas como pode de um corpo morto, poder jorrar sangue e água? Eis uma questão. Santo Agostinho e tantos outros intérpretes dessa passagem procuraram respostas, das quais destacam algumas. A água e o sangue são os preciosos líquidos que nos mantêm vivos. O nosso corpo é um rio de sangue que perpassa pelas nossas veias, rodeadas de carne e embebecidas por um rio abundante de água, reabastecido cada vez que a tomamos. Jesus, o divino, é também humano, e é isso que quis dizer João com este acontecimento. O sangue significa a morte violenta de Jesus, que nos salva, assim como seus conterrâneos reparavam o pecado com o sangue de um bode aspergidos sobre o altar, o sacrifício do altar. O sangue faz a memória do corpo de Cristo na Eucaristia, assim como o doloroso martírio dos primeiros cristãos que derramavam seu sangue para testemunhar a ressurreição de Jesus. Água simboliza o banho que purifica o velho Adão, o ser humano. Ele nos purifica como um novo dilúvio. As águas batismais nos purificam e nos preparam para uma vida a caminho guiado pelo Espírito Santo no Pai e no Filho. João viu e deu seu testemunho de tudo aquilo era verdadeiro, João 19,15. Os outros que olharão, diz o texto, são os futuros adeptos da fé em Jesus Cristo. Jesus, humanamente falando, é o ser humano, o Adão que dorme, morto numa cruz, para dele sair a mãe dos viventes, a Eva, que simbolicamente gera a comunidade de fé, a nova mãe dos viventes, a mãe que nos acolhe, nós, os cristãos seguidores do coração, da cruz e no sangue, e na água, na vida presente e futura, chamados a reparar o mundo. Amém, amém, amém. Se gostou, não deixe de compartilhar. Um abraço a todos.